Eu tenho uma tese que eu converso direto com a minha esposa a respeito do porquê que os homens amadurecem mais tarde e as mulheres, no geral, amadurecem mais cedo. E aí o que eu vou falar aqui não são questões biológicas da mulher ela menstruar mais cedo e alcançar a puberdade mais cedo e o homem ter uma puberdade um pouco mais tardia ali na adolescência. Porque não necessariamente o corpo dizer que está preparado para ter filho, não significa que as mulheres tenham que ter filho, mas o corpo está dizendo, se tu quiser, tá liberado, pode ter. Mas não é porque o corpo diz isso que socialmente é isso que você constrói. Então, se a mulher ali menstruou com 12 anos, ela, a partir desse momento, ela já tem que buscar uma vida de adulta e ser mãe, ou ser adulta, no geral, não ser mãe. Ser mãe não significa ser adulta, mas ser adulta, no geral. E o homem, ele, obviamente, ele não tem um momento do qual ele fala, eu sou adulto, eu sou homem, eu sou uma criança, eu sou homem. Esse momento, ele vai vindo, acontecendo, ele é a construção de pelos, e aí crescimento do órgão genital, enfim. E em algum momento ele descobre que, eu já consigo ejacular, não sei o que significa talvez, e enfim. E aí não tem esse senso de, já posso ser pai, não existe esse momento. Mas tirando essa camada biológica e vamos para a camada social, eu vejo que antigamente, talvez até hoje ainda, em famílias tradicionais, os filhos homens, eles normalmente, tá? Não normalmente, mas de forma geral, eles ganham bola, bonecos, carrinho, videogame para brincar. E as meninas, elas acabavam recebendo vassourinha, boneca, carrinho para empurrar o bebê, cozinha, panelinha. Ou seja, de um lado você tem pessoas, crianças, se divertindo, brincando, sem pretensão de ser nada, só brincando de carrinho, brincando de bonequinho, jogando um videogame, jogando um futebol, tudo bem, futebol ainda tem o apelo do esporte, mas jogando um futebol. E do outro lado você tem crianças brincando de casinha, de varrer o chão, de responsabilidades que um adulto tem que ter. Que um adulto, não necessariamente só depois de você fazer os 18, mas quando você passa a ter responsabilidades de uma vida adulta, você tem que fazer. Você tem que limpar a sua casa, fazer a sua comida. Se você tiver filho, você tem que cuidar do seu filho. Enfim. Então você vê, você tem duas vertentes. Um lado as crianças estão brincando e do outro lado as crianças estão treinando para ser adultos. E aí isso é um dos fatores que eu vejo que acelera esse alcançar a maturidade adulta que as mulheres acabam alcançando antes dos homens. Não acredito que isso seja algo 100% negativo. Eu acredito que isso, ele deveria ser mais equilibrado. Então, da mesma forma que as meninas, elas ganhavam panelinha, os meninos também têm que ganhar. E de alguma forma você tem que ser ensinado que, sim, você tem que fazer sua comida em algum momento da sua vida. Seja numa coisa mais montessoriana, de você estar lá no fogão, fazendo um bolo, alguma coisa, e você tem um filho, filha, enfim, o gênero que seja, e essa criança está sentada numa mesinha ali com um pouco de massa de bolo e brincando também, entendendo que, aprendendo essa questão da vida adulta, ao mesmo tempo que ela brinca e se diverte ali com o pai, com a mãe, com o progenitor ali, com o cuidador, enfim. Do qual, da mesma forma, ele também tem que ter esse tempo para brincar de carrinho e jogar um videogame, não sei se necessariamente um videogame, mas de acordo com a idade, né? Mas jogar um jogo, sair para brincar com os pais na praia, na rua, andar de bicicleta. Então, essa transição, essa integração entre os dois tipos de brincadeira, primeiro, a brincadeira de ser adulto, ela tem que ser feita com os adultos, de uma forma de brincadeira. Não, tá aqui, vai brincar de cuidar da tua casa. Tu tá doutrinando a criança a ser adulto. Aí, obviamente, lá com 14, 15 anos, ela fala, nossa, os meninos, aquelas pessoas ali são tão imaturas porque aos 14, 15 anos estão jogando bola. E aí os meninos falam, nossa, aquela novinha ali, ela é tão matura, ela é tão madura, ela já é uma pessoa que pensa além,
E aí o que acontece? Isso a gente estava desenvolvendo essa ideia junto, eu e minha esposa, que aí a gente enxerga que isso futuramente gera essa dificuldade que você tem, na verdade essa facilidade que você encontra de você ter mais homens tendo hobbies e tempo para jogar um futebol, sei lá, enfim, é que eu não sou fã de futebol, né? Então, para fazer os seus esportes, as suas coisas. E as mulheres, elas lutam para conseguir ter isso, mas não há essa conexão. Porque essa conexão, ela não é necessariamente de conseguir ou não fazer, de poder ou não fazer, mas de isso trazer um respiro para sua alma essencial, sabe? Quando você se conecta com a tua criança interior. Porque se a tua criança interior estava brincando de casinha, você vira adulto e você tem a sua casinha, ou seja, você já está entregando, vivendo a sua criança interior no dia a dia, sendo adulto. Então você deixa de ter o teu lado criança. É diferente de quando na infância você realmente brincava. E aí, por brincar, quando você cresce, tem a vida adulta, as responsabilidades que o capitalismo te exige, de você trabalhar, ter o teu lugar ou não, mas ter as condições de se manter nos lugares do qual você quer estar. Para equilibrar isso, porque isso é maçante, isso é cansativo, esse papel de sobreviver é um papel cansativo. Não sei para vocês, para mim eu me sinto cansado às vezes de ter que todo dia, se eu não batalhar não lutar pela minha renda, pelo meu trabalho, quem vai fazer isso por mim? Eu não tenho apoio parental do qual eu tá aqui, ó, herdeiro, toma 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, faz esse dinheiro render e vive disso. Eu não sei o que é isso. Eu tenho que trabalhar para poder pagar as minhas contas, trabalhar para construir o meu espaço ali, aquele pedaço de terra que eu falo que é meu e que ninguém toca até então, até uma terceira guerra mundial, mas isso é outro caso. Você precisa dessa conexão com a criança interior. E eu não acredito que a conexão com a criança interior é você viver uma vida infanto-juvenil na sua vida adulta. Então, tudo que é excesso, seja um excesso de vida adulta, é negativo, excesso de vida infantil é também nocivo, excesso de vícios, tudo que é em excesso faz mal. Então, se você é uma pessoa que vive para jogar videogame, a não ser que seja o seu trabalho, que você vive para jogar videogame, então você não consegue construir uma relação com teus pais, com teu cônjuge, com teu parceiro, com tua parceira, com teu trabalho, com a vida, com a natureza, porque além do trabalho você só está conectado com os jogos, isso é um problema, porque não te dá espaço para você criar relações com ninguém. E eu não estou falando de relações amorosas, mas relações no geral. A gente de alguma forma sobreviveu assim, a gente fez manutenção da nossa espécie assim, por meio das relações, do se ajudar, do contar as histórias ao redor da fogueira, do cozinhar, da função social que é cozinhar. E a gente precisa isso de alguma forma, por mais que a gente fale, mas eu sou introspectivo. E em algum momento você sente a necessidade de estar conectado com pessoas. Então você tem que ter esse equilíbrio. Do outro lado você tem pessoas do qual não conseguem se conectar com a criança interior, porque a criança interior já está conectada, já está ali brincando de ter casa, de construir família, de ter filho. Então, essa reflexão que eu faço não é uma verdade universal, não é uma generalização. Todos os meninos da geração anterior brincavam assim. Todas as meninas da geração anterior brincavam assim. Não é isso. Tá? Até porque hoje a gente começa a entender que existem várias faces do gênero, enfim, mas não vou entrar nesse assunto. Mas a questão é, se você hoje tem condição, ou vai ser, ou pretende ser um pai, uma mãe, um cuidador, que você tenha na mente que é hoje o que eu busco. Eu não sou pai, mas quero em algum momento construir essa nova versão de mim e estar disponível para um novo ser humano ali, estar disponível para esse ser humano, para fazê-lo, obviamente, crescer de alguma forma e enxergar a vida, ajudá-lo a enxergar a vida, essa realidade. Mas a reflexão é, o que a gente puder fazer para cada vez mais atenuar essa curva e haver um equilíbrio entre essas crianças têm que brincar, essas crianças têm que se divertir, independente do gênero. Elas não têm que ser doutrinadas a serem mini adultos, elas não têm que ser doutrinadas a namorar com 8 anos de idade, elas não têm que ser doutrinadas que elas precisam, que os brinquedos dela é brincar de casinha.
essa tem que ser uma das brincadeiras. Então, uma das brincadeiras é cozinhar com o papai. Uma das brincadeiras é brincar de carrinho. Uma das brincadeiras é assistir um desenho. Uma das brincadeiras é jogar uma bola, bater uma raquete de ping-pong. Uma das brincadeiras é vamos ajudar o papai, a mamãe aqui a varrer o chão, passar um pano. Olha que legal. A gente está tirando os germes do chão. Você entende? Tudo pode ser uma brincadeira. Só que tem que haver um equilíbrio entre os tipos de brincadeira. Não pode ser brinca sozinha aí de boneca, porque é isso que você vai ter que ser. Cuidar de uma criança quando crescer. Claro, a gente, em algum momento, se a gente quer ser pai ou mãe, enfim, a gente vai ter que brincar de cuidar de um bebê reborn, que agora tá essa vibe aí. Mas o ponto é, ninguém nasce preparado para ser mãe, não tem como ser preparado para isso. É um papel que você nunca teve e quando você passa a ter, você não deixa de ter mais. Você sempre vai ter, seja o pai e a mãe ausente, ou seja o pai ou a mãe presente, você vai ser. E mesmo quando a criança cresce, isso continua a acontecer. Então, a reflexão é como que a gente faz para equilibrar essa curva da maturidade, essa curva de que a mulher amadurece mais cedo, o homem mais tarde. A mulher ela tem que amadurecer também um pouco mais tarde, não pelas questões biológicas, mas pelas questões sociais. Ela tem que brincar mais, a criança tem que brincar. E aí, na contrapartida, lá na frente, a ideia é que tenhamos seres humanos um pouco mais plenos, porque não se sentem tão pressionados pela vida adulta, conseguem equilibrar e transitar entre a vida da pressão capitalista, que a gente precisa exercer no mundo, qual que é o nosso lugar no mundo de função de trabalho, e, na contrapartida, quais são as coisas que se conectam com a nossa essência. O que faz com que a nossa criança interior se sinta viva, para que essa sinergia entre esses dois polos, elas possam se sentir plenas e a gente, consequentemente, pelo menos contar uma história de que a gente vive uma vida melhor.